pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4 de 2021, do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu já inicio o vídeo pedindo a você que se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Vamos à correção da semana 2 de atividades do PET de Matemática do 7º ano, do volume 4, né, o quarto bimestre de 2021. A primeira questão, ela traz um plano cartesiano e pede para que se construa os quadriláteros FGHI com vértices nos pontos F1 e 1, G3 e 4, H4 e 4, I4 e 3, e o ABCD com vértices nos pontos A igual a menos 1 e menos 1, o B menos 3 e menos 4, o C, menos 4, menos 4, e o D, menos 4 e menos 3. E depois pede para que responda se os quadriláteros são simétricos com relação à origem. Então, eu vou mostrar aqui o desenho. Olha, eu já fiz a construção dos quadriláteros. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa construção usando GeoGebra ou mesmo como você pode fazer no caderno. Mas eu já fiz essa construção. Eu marquei os pontos que foram pedidos. Então, aqui o ponto F, olha, eu vim aqui e marquei. É o ponto 1 e 1. Depois tinha o ponto G, era o ponto 3 e 4. Então, 3 para X, 4 para Y. Tá aqui o ponto G. Depois nós tínhamos o ponto I, né, que era 4. O H, aliás, que era 4 e 4. Então, tá aqui, olha, 4 para... Eu inverti, né? Eu coloquei o I como sendo no lugar do H, mas isso aqui não faz tanta diferença, não. Mas o ponto 4 e 4 e o ponto 4 e 3. E aí, eu passei para o outro quadrilátero, né? O quadrilátero ABCD. Então, o ponto A foi menos 1 e menos 1. O ponto B, menos 3 para X e menos 4 para Y. É sempre nessa ordem, né? Quando eu tenho, olha, menos 3 e menos 4. Menos 3 é o eixo do X, que é o eixo das abscissas, e o menos 4 está no eixo do Y, que é o eixo das ordenadas. Então, eu marquei todos os pontos e uni aí para criar o quadrilátero. Então, não se preocupe, eu vou mostrar para vocês como fazer essa construção. Não se preocupe também com essas letrinhas miudinhas que aparecem aqui dentro do quadrilátero, porque como eu fiz no GeoGebra, ele coloca o nome dos segmentos aqui e... Então, não tem muito probleminha, não. Mas, está aqui a construção. E aí, respondendo a questão, né? Perguntou se eles são simétricos em relação à origem. Já até apareceu a resposta aí. É sim, né? O que acontece? Eu fiz essa primeira construção aqui. Esse outro desenho, esse outro quadrilátero, o ABCD, ele é simétrico ao quadrilátero original, o FGHI, e é simétrico com relação à origem. Por quê? Vocês percebem que em todos os pontos que foram marcados aqui, por exemplo, o ponto F, 1 e 1, nós temos o ponto A, menos 1 e menos 1. Então, tanto a coordenada X quanto a coordenada Y têm os seus sinais trocados e invertidos. Quando tanto a coordenada do eixo da abscissa quanto a coordenada do eixo da ordenada tem o sinal invertido, nós estamos falando de figuras que são simétricas com relação à origem. Então, sim, pois a gente observa aí a inversão de sinal tanto das abscissas quanto das ordenadas. Então, esse seria o número 1. Você pode pausar o vídeo aí para fazer a sua construção. A número 2, sabendo que as coordenadas dos vértices de um triângulo são dadas por A igual a 0 e 0, B igual a menos 2 e 4, C igual a menos 4 e 2, construa no plano cartesiano os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo do X, ao eixo do Y e à origem. Então, já tem a construção aqui com desenho bonito, né? Então, aqui, pessoal, o de vermelho é o meu triângulo original. Então, eu tenho aqui o ponto 0 e 0, é bem na origem, né, do plano cartesiano. O ponto B, que vai ser o ponto menos 2 para X e 4 para Y. E o ponto C, que é menos 4 e 2. Esse é o original. Aí, esse amarelinho aqui embaixo é o triângulo simétrico a ele. E aqui ele tem simetria com relação ao eixo do X. O que acontece para eu fazer a simetria com relação ao eixo do X? Vocês vão perceber que nós vamos trocar ali o sinal somente da
ordenada. O ponto A, 0 e 0, que está na origem, ele continua igual para todos, né? Não tem mais 0, menos 0. 0 é 0 e pronto. Mas repara no ponto B. O elemento aqui que corresponde ao x, corresponde à abscissa, ele continua menos 2. Ele não foi alterado. Mas o valor da ordenada, ora 4, ele passa a ser menos 4. Então, eu inverto o sinal da ordenada e mantenho o sinal da abscissa. E eu faço a construção aí do triângulo simétrico aí com relação ao eixo do x. O roxo, esse roxinho aqui, ele tem simetria com relação ao eixo do y, ou seja, ao eixo da ordenada. Percebam que nesse caso, olha, eu vou trocar o sinal agora do valor aqui, né, do elemento que está no eixo da abscissa. Então, novamente, o A, que é na origem, permanece 0 e 0, mas olha o ponto B, era menos 2 originalmente e aqui ele passa a ser positivo. E o 4 eu mantenho o sinal dele, tá vendo? Olha, então, eu vou inverter o sinal somente dos elementos aí que estão na abscissa. E isso é a simetria com relação ao eixo do y. E a simetria com relação à origem é o que está de verde. A gente já viu que quando a gente tem a simetria com relação à origem, tanto o sinal da abscissa quanto da ordenada tem que mudar. Então, novamente, a origem é 0 e 0, ela permanece, mas olha o B. No B, o 2, que pertence ao eixo da abscissa, era negativo, passou a ser positivo, invertiu o sinal. E também inverti o sinal da ordenada. Era 4 positivo, passa a ser 4 negativo. Mesma coisa no ponto C. Originalmente, a abscissa do ponto C ela é negativa. Aqui, ela passa a ser positiva. E, originalmente, a ordenada do ponto C é positiva e aqui ela passa a ser negativa. Então, eu tenho esse desenho aí que fica bem bacana, fica bem bonitinho, né? Que representa as 3 situações de simetria, tá? Então, o vermelho é original, o laranja, que esse amarelinho aqui, é o simétrico com relação ao eixo do x, ou seja, ao eixo da abscissa. O verdinho é em relação à origem, simétrico em relação à origem, e o roxinho aqui é simétrico em relação ao eixo do y, né? Ao eixo das ordenadas. Nos dois casos, é possível vocês fazerem a construção à mão, né? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Não ficou tão bonitinho, porque eu não tenho muita destreza manual, para ser sincera. Mas é só você marcar os pontos e uni-los formando o desenho. Então, dá para fazer no seu caderno, no seu pet aí, usando, né, uma régua. Dá para fazer a construção também, ó. Então, esse aqui é a número 1, que eu fiz aí sem o auxílio de um programa de computador, né? No outro lá que eu mostrei para vocês, eu fiz usando o GeoGebra. Eu também fiz o 2 aqui, olha, para vocês verem que é possível fazer a construção aí no caderno sim, tá? Quem tiver a oportunidade de fazer no GeoGebra, de construir, é bem interessante para vocês conhecerem o programa, conhecerem o site, que é muito enriquecedor. Mas é possível fazer a construção também à mão, no seu caderno ou no seu pet, usando uma régua, tá ok? Vou mostrar para vocês aqui como marcar os pontos e desenhar, ok? Bom, eu vou fazer a demonstração aqui no GeoGebra. Como eu já disse, eu não tenho muita destreza manual. Esse é o número 1, olha. Mas eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer. Então, eu fiz o seguinte. Eu peguei aqui esse A, é um ponto, e eu vou marcar os pontos aqui no meu plano cartesiano. Se você for fazer à mão, é só você marcar aí os pontos lá no plano cartesiano e depois usar a régua para unir todos eles. Então, eu vou começar embaixo. Eu tenho menos 1 e 1, que é o ponto A. O ponto B é menos 3 e 4. Então, menos 3 para x e 4 para y. O ponto C, menos 4 e menos 4. O ponto D é menos 4 e menos 3. Então, tá aqui o ponto. Para eu desenhar a figura, no GeoGebra eu venho em polígono e vou unir os pontos. Se você está fazendo no seu pet, no seu caderno com lápis, né, com régua, é só pegar a régua e unir todos os pontos. Então, eu vou construir aqui, ó, vou do A para o B, do B para o C. Aí, para cada pontinho que eu vou, eu clico. Se você estiver usando o GeoGebra, a gente clica e aí finalizei a construção. Vou pegar os pontos aqui de novo.
E agora eu vou fazer a construção do outro quadrilátero. O ponto F é o ponto U e 1. Aqui no GeoGebra, pessoal, ele segue a ordem alfabética, né? Então, já foi A, B, C e D, ele corre do E. Dá para a gente trocar aqui, ó, dá para clicar em cima do ponto, renomear, colocar o nome certinho. Mas eu não vou fazer isso com todos não, porque eu só quero mostrar para vocês como é que faz a construção, tá? Mas é possível mudar e colocar o nome aí de acordo com o que o PET pediu. Então, o próximo ponto é 3 e 4. Eu vou marcá-lo aqui. Então, 3 para X, 4 para Y. Então, é o ponto G. Teria que mudar o nome dele aqui, tá? Depois, o 4 e 4, que é o ponto H, na verdade. E o 4 e 3. Então, essa nomenclatura aí é só mudar. Estou só mostrando para vocês como é que faz a construção. E agora eu vou ligando os pontos. Olha, vim do F para H, cliquei. Vou para o outro, clico. Aqui quase que redefiniu. Vamos tentar de novo. Então, vou aqui, 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 aqui e aqui. Tinha clicado em redefinir, porque como eu falei com vocês, dá para trocar o nome aí dos pontos, né? Mas eu não vou fazer isso aqui não, que eu só quero mostrar para vocês mesmo como é que faz a construção. Então, olha como é que eu desenhei. No caso do que eu coloquei lá para vocês de exemplo, eu fiz, troquei, né? Troquei os nomes, coloquei a nomenclatura correta. Mas você pode fazer no seu caderno, tanto pelo GeoGebra, quanto aí usando régua ou diretamente no seu PET, ok? A outra atividade eu fiz aqui também, olha, a número 2, ela também foi feita aqui. Vou mostrar como é que eu construí os triângulos, né? Deixa eu pegar aqui uma nova aba no GeoGebra. Vou novamente pegar os pontos, olha. Eu vou marcar um para vocês verem, o original. Ele começa no ponto 0, 0, que é a origem. Então, eu vou marcar a origem aqui. Eu marquei a origem. Depois eu tenho menos 2 e 4. Menos 2 para x, 4 para y. Menos 4 e 2. Então, menos 4 para x, 2 para y. Pego o polígono e marco os pontos. 1, 2, 3. Fiz a primeira construção. Quando eu fui fazer o que é simétrico em relação ao eixo de x, marquei os pontos. A gente lembra, a gente aqui troca o sinal da coordenada, da ordenada, né? Do ponto que está na ordenada. Então, o ponto A já está marcado, ele vai ser o mesmo para todos. Eu marco menos 2 para x e menos 4 para y. E marco menos 4 para x e 2 para o y. Vou em polígono e faço a construção. Então, foi assim que eu fiz todos eles, tá vendo? Para fazer o outro, para fazer aqui com relação à origem. Então, os pontos foram 0 e 0, 2 e menos 4, e 4 e menos 2. Marquei os pontos, é só unir esses pontos aí para construir o polígono. Não? Então, a gente consegue fazer isso e também facilmente, para quem é mais habilidoso, sobretudo, né, consegue fazer isso aí no caderno também com uma régua. E por fim, aí o simétrico em relação ao eixo do y, vou marcar os pontos 2 e 4 e 4 e 2. E aí é só unir esses pontos aí que eu tenho o meu terceiro polígono, né? O meu terceiro triângulo construído. Aquele lá que eu coloquei coloridinho, eu troquei a cor. Ó. Você pode clicar aqui usando o GeoGebra, ir em configurações, cor, e você pode trocar a cor deles, tá vendo? Ó, foi o que eu fiz para destacar, né? Para diferenciar um do outro. Você clica no polígono e troca a cor dele, coloca a cor que você quiser, né? Eu acho que eu coloquei verde, aqui eu tinha colocado roxinho, mas tanto faz a cor que você quiser. Tá aí a construção, né? Bem simples aí de construir. É só a gente lembrar e lá no PET, então é muito importante que você faça a leitura do PET, lá ele vai mostrar exemplos direitinho para você recordar e fixar bastante aí. Quando, né, que a gente tem a simetria com relação ao eixo do x, com relação ao eixo do y e com relação
a origem. Então é isso, são essas duas questões, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Como eu disse, é possível fazer tanto no GeoGebra quanto aí no seu PET. É só marcar e unir todos os pontos, ok? Grande abraço, bons estudos e até a próxima!